Boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós, do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, temos imenso prazer em realizar o 12º Seminário Temático, Pesquisa Científica Internacional, a reprodutibilidade do traje de Anita Garibaldi e a sua contribuição para o processo de aprendizagem. O projeto é coordenado pela magnífica reitora da Unifeb e presidente da FEB, professora Rosemarie Glatz, e pela pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, professora Edneia Pereira da Silva. Conta com o envolvimento do engenheiro têxtil e professor da Unifeb, Wallace Nóbrega Lopo, e de Daniel Goulart, supervisor de pesquisa, professor da Unifeb e mestre em design de vestuário e moda. A pesquisa está sendo acompanhada pela brasileira e intérprete Luciana Silveira, que vive na Itália. Pela professora da UDESC, Maria Rúbia Santana, doutora em História. Pelo escritor Adilson Cadorim, do Instituto Cultural Anita Garibaldi, de Laguna. Pelo historiador Andrea Antonielli, do Centro Studi Online Flaminia, da Itália. E pelo professor e instrutor de arte Emerson Ribeiro. Todos historiadores. Para iniciar, convidamos a professora, magnífica reitora Rosemarie Glatz. Carta de Anita Garibaldi. Era o dia 21 de agosto do ano de 1821, uma quarta-feira, e a lua estava quarto minguante quando, em Morrinhos, então cidade de Laguna, meus escuros olhos de menina viram a luz do mundo pela primeira vez. Minha mãe, Maria Antônia de Jesus Antunes, me agasalhou carinhosamente em seus braços e pediu que chamasse meu pai, Bento Ribeiro da Silva, um modesto comerciante descendente de família portuguesa vinda dos Açores. Fui a terceira de uma família numerosa de 10 filhos. Meu pai olhou nos meus olhos e acariciou meus fartos cabelos. Ali surgiu um amor para a vida. Papai e eu sempre fomos muito próximos e tive a oportunidade de acompanhá-lo em tropeadas até Lages, onde morava meu tio paterno, tropeiro lagiano que conduzia gado da província do Rio Grande do Sul até a feira de Sorocaba, em São Paulo. Tio Antônio se declarava republicano e, ainda na minha adolescência, com ele adquiri consciência republicana e desenvolvi o ideal de liberdade contra o centralismo da monarquia. Meu pai morreu cedo. Eu tinha apenas 13 anos. Sua morte inesperada deixou nossa família com o sustento comprometido. Eu já era então uma bela jovem, de peitos avantajados e com mais de 1,60 m de altura. Adulta, alcancei 1,66 m. Naquele ano de 1833, sofri assédio sexual. Consegui me livrar e, indignada, fui às autoridades policiais do Império denunciar que sofrera assédio. É claro que não me levaram a sério. E vejam, a primeira delegacia da mulher no Brasil foi criada somente em 6 de agosto de 1985, passados mais de 150 anos da experiência por mim vivida na adolescência. Às vezes são necessários muitos anos de luta para que nossos direitos sejam reconhecidos, mas não podemos esmorecer na luta. Com a morte prematura do meu pai, minha mãe se viu sozinha com 10 filhos para alimentar. Eu era a terceira. Todos ajudávamos no que era possível, mas a situação realmente era muito difícil. Uma solução socialmente aceita à época era o casamento. E assim, também eu fui obrigada a me casar. Meu casamento com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar foi realizado na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Laguna, Santa Catarina, no dia 30 de agosto de 1835, data em que eu completava 14 anos de idade. Fui vestida de noiva na casa típica colonial luso-brasileira, construída por volta de 1711. A residência era de Anacleto Mendes Braga, que confeccionava vestidos de noivas e muitas vezes servia de espaço para as próprias recepções dos casamentos. Localizado na Praça Vidal Ramos, em Laguna, atualmente o edifício cedia a Casa de Anita Garibaldi, museu em minha memória.
No pátio da casa de Anita está plantada uma exuberante muda de rosa, de cor-de-rosa, linda, exuberante e cheirosa, que honra a minha memória. Ela integra o projeto Dois Mundos e uma Rosa para Anita, e é o símbolo das comemorações do bicentenário do meu nascimento. Foi criada pelo botânico italiano Giulio Pantoli. Inclusive, há um lindo exemplar da Rosa de Anita, plantada nos jardins da Unifeb, em Brusque. Retomando meu casamento com o sapateiro Manuel. Arranjado, esse casamento jamais vingou. Nós éramos muito diferentes. Eu defendia a república e ele a monarquia. Tínhamos uma relação fria e distante e não tivemos filhos. Manuel decidiu lutar pelos seus ideais, foi embora e dele não tive mais notícias. Era o ano de 1839 e eu tinha 18 anos, quando o exército Farroupilha ocupou a laguna após derrotar os navios da Marinha Imperial. A ofensiva foi comandada pelo revolucionário general italiano Giuseppe Garibaldi. Ele era 14 anos mais velho do que eu, e quando nos encontramos, foi amor à primeira vista. Apenas a minha morte, 10 anos depois, viria a nos separar em corpo. Giuseppe tinha uma história de luta pela independência. No seu país de origem, ele havia se unido ao movimento jovem em Itália e lutado pela independência dos estados espalhados pela Península Italiana. Com o fracasso do golpe, Giuseppe foi condenado à morte pelo rei da Sardenha e começou uma vida de exílio. Primeiro, refugiou-se na França e depois veio para o Brasil. Com o apoio de Bento Gonçalves, Garibaldi aderiu à Revolução Farroupilha e, com seu exílio, o movimento se propagou. Em 1839, foi proclamada em Santa Catarina a República Juliana. Passei a acompanhar o meu Giuseppe nas campanhas militares. Em 4 de novembro de 1839, tive o meu batismo de fogo, quando participei da Batalha Naval e fui atingida por um tiro, marcando minha primeira batalha de guerreira na enseada de Imbituba. Poucos dias depois, em 15 de novembro, participei da Batalha Naval na Barra da Laguna, iniciando o combate e salvando munições. Foi quando a República Catarinense foi derrotada pela Marinha do Império Brasileiro. Depois disso, segui com o meu grande amor e me despedi definitivamente do meu torrão natal. Me transformei numa verdadeira guerreira e lutei ao lado de Giuseppe contra a monarquia e pela causa republicana na Revolução Farroupilha. Durante a Batalha de Curitibanos, fui capturada pelas tropas do Império e mantida prisioneira. Grávida do nosso primeiro filho, me foi dito que Giuseppe havia morrido, mas eu não me conformei. Consegui fugir a cavalo e saí à procura do meu Giuseppe. Percorri 200 quilômetros a cavalo e, graças a Deus, consegui localizar a ele e aos farrapos, nas proximidades de Vacarias, no Rio Grande do Sul. Anos depois, acompanhei Giuseppe na guerra pela unificação da Itália, na Batalha de Gianicolo, e passei a ser conhecida no Brasil e na Itália como heroína dos dois mundos. Materializando nosso amor, em setembro de 1840, nasceu nosso filho primogênito. Ele recebeu o nome de Domingos Menotti Garibaldi. Dei à luz na cidade de Mostardas, no Rio Grande do Sul. E ele foi o único dos nossos filhos que nasceu em terras brasileiras. Poucos meses depois, em maio de 1841, Giuseppe e eu nos desligamos do exército Farroupilha. Deixamos o Brasil e partimos por uma nova fase da nossa vida. Ao longo de muitos dias, percorremos cerca de 600 quilômetros a cavalo, com o nosso pequeno Menotti nos braços e uma tropa de 900 bois. Fomos até Montevidéu. No Uruguai, começamos vida nova e pela primeira vez conseguimos ter uma vida em família, com relativa tranquilidade. Também foi em Montevidéu, em 26 de março de 1842, que Giuseppe e eu formalizamos a nossa união perante Deus. O casamento aconteceu na igreja de São Francisco. Eu tinha 20 anos e Giuseppe 34.
Nosso amor frutificava. Em 1843, nasceu nossa filhinha Rosita Garibaldi. Ela se parecia muito com o pai, mas Deus não permitiu que ela ficasse muito tempo conosco. Em dezembro de 1845, ela morreu. Um mês antes da sua morte, eu havia dado à luz a nossa terceira filha, Teresita Garibaldi. E a linda bebê ajudou a preencher o vazio da morte prematura de nossa filha. Em fevereiro de 1847, nasceu também em Montevidéu a nossa caçula, o nosso caçula que batizamos Ricciotti Garibaldi. Giuseppe sentia que era chegado o tempo de voltar para o seu torrão natal. Ainda haveriam lutas para a unificação do país a serem vencidas. Assim, no final do ano de 1847, eu e nossos 3 filhos partimos para a Itália. Eu estava então com 26 anos e o nosso primogênito menor tinha 6. Rosita tinha 2 e o nosso bebê tinha menos de 1 ano de vida. Giuseppe partiria 6 meses depois para se juntar a nós. E eu só concordei em deixar a América do Sul depois que Giuseppe me prometeu que levaria os restos mortais da nossa filhinha Rosita consigo. Ele cumpriu o que prometeu. Nós chegamos em Gênova no dia 8 de janeiro de 1848, onde fomos ovacionados pelos locais. Seguimos para Nice, onde passamos a morar com a minha sogra, Rosa Raimondi Garibaldi. 6 meses depois, em maio de 1848, Giuseppe partiu para a Itália acompanhado de 63 integrantes dos Camisas Vermelhas, a bordo do navio Esperança. Na Itália, acompanhei o meu marido nas lutas, como na Batalha de Gianicolo, em Roma. Às vezes, eu me vesti de soldado. Fui uma companheira destemida e participei dos combates a seu lado, lutando pela unificação e libertação da Itália. Durante esse período, nossos 3 filhos ficaram aos cuidados da avó deles, a mãe de Giuseppe. Depois de tomar Roma, no dia 9 de fevereiro de 1849, meu Giuseppe constituiu a República Romana e obrigou o Papa a fugir. Mas nós fomos sitiados pelos exércitos austríacos, francês e espanhol. Em 2 de julho daquele mesmo ano, teve início a conhecida retirada de Roma. Eu estava grávida de 6 meses do nosso 5º filho. Estava lutando com Giuseppe e, junto com 4.700 legionários, nos retiramos da capital italiana, pois recusamos o armistício que foi proposto. Foram longos e difíceis dias de fuga e perseguição. No dia 31 de julho, partimos de São Marino durante a madrugada. Lá, eu deixei o lindo vestido que havia recebido de presente das senhoras de Cetona. Entre os anos de 2022 e 2023, esse vestido foi objeto de estudo dos pesquisadores da Unifeb, em Brusque, que foram até a Itália e São Marino pesquisar sobre os meus últimos dias de vida e sobre o único traje que me pertenceu e que ainda está preservado. Logo mais, vocês terão a oportunidade de conhecer em primeira mão o resultado desta pesquisa. Espero que, no manequim produzido, que reproduziu com exatidão as medidas do meu corpo, e na réplica do vestido, vocês possam conhecer um pouco mais de mim, Anita Garibaldi. Naqueles dias, nos últimos dias, eu estava doente, com febre alta, mas me recusei em ficar em San Marino para ser tratada, por mais que tenha insistido. Então, apesar de doente, parti com Giuseppe e um grupo de 185 seguidores remanescentes. O meu estado de saúde piorava visivelmente. A febre não dava trégua e as forças me faltavam. E antes de embarcar para Veneza, já deitada junto ao cais do porto, ditei a minha última carta ao padre Ugo Bassi. No dia 3 de agosto, fugindo dos ataques austríacos, desembarcamos em Magnavaca. Eu já não tinha forças para andar, e Giuseppe me carregou desfalecidas nos seus braços, pelos pântanos do lago Comacchio, com a companhia do major Giovanni Battista Cucciolo, único soldado remanescente. Eu senti que minha hora derradeira estava chegando. Já não tinha forças.
a vida se esvazia e nem a certeza de que tinha 3 filhos pequenos me esperando em casa foi suficiente para me manter viva. E o nosso 5º filho também não veria a luz do sol. Ele estava morto dentro de mim. Eu deixei o mundo terreno no início da noite do dia 4 de agosto de 1849, na fazenda do Marquês Guiccioli, em Ravenna, poucos dias antes de completar 28 anos. Meu corpo foi sepultado pela primeira vez cerca de 2 horas depois, clandestinamente, às pressas, escondido pela noite, em cova rasa, nas terras da própria fazenda, no local conhecido como Landa Pastorara. Meu Giuseppe, para salvar a sua própria vida e retornar para os nossos filhos, retomou a sua fuga. Agora, ele precisaria criar os nossos filhos pequenos e guardar a minha memória no nosso amor para além da vida. Poucos dias depois, em 11 de agosto de 1849, fui sepultada pela segunda vez, em cova simples, com uma cruz de madeira, no cemitério Santo Alberto, em Mandrioli, próximo à igreja. 10 anos depois, liderados por Francesco Manetti, alguns garibaldinos sequestraram os meus restos mortais e os sepultaram em local secreto, pois tinham o receio de que minha sepultura fosse violada pelos adversários da unidade italiana e temiam pelo desaparecimento do meu corpo. Descoberto o sequestro, o padre Francisco Brusati recuperou os meus restos mortais e os enterrou no interior da igreja de Mandrioli, perto do altar, meu 4º sepultamento, onde permaneci até 1859, quando, ao voltar de seu longo exílio, Giuseppe foi a Mandrioli, acompanhado dos nossos 3 filhos, Menotti, Ricciotti e Terezinha, e desenterrou os meus restos mortais. Meu amor Giuseppe organizou um cortejo fúnebre para o meu digno sepultamento, desta vez em Nice. No caminho, passaram com meu féretro por diversas cidades, parando para homenagem em Ravenna, Bolonha, Livorno, Gênova e Nice. Com isso, ele pagou a promessa feita a mim no meu leito de morte e motivou as populações por onde passou a retomar e prosseguir a luta pela unidade italiana. Depois disso, meu Giuseppe iniciou a segunda parte da guerra pela unificação da Itália. Em 1931, por solicitação do governo de Mussolini, a França consentiu no traslado dos meus restos mortais de Nice para Roma. Como as obras no Monte Gianicolo, em Roma, onde eu seria sepultada, ainda não estavam prontas, fui sepultada provisoriamente em Gênova, 6º sepultamento. E, finalmente, em 2 de junho de 1932, o governo italiano patrocinou um gigantesco traslado dos meus restos mortais, transformando o evento em um dos maiores atos cívicos da história da jovem Itália. O túmulo, onde descansam os meus restos mortais, encontra-se no Monte Gianicolo, em Roma, e hoje recebe visitantes de todo o mundo, especialmente do Brasil e da Itália. Em 1906, Olavo Bilac publicou que eu não fui apenas amante e esposa do célebre guerrilheiro Giuseppe Garibaldi. Fui a sua companhia de armas, a sua inspiradora, a sua amiga e conselheira, o seu bom gênio. Por minha bravura, fui imortalizada como Anita Garibaldi, a heroína dos 2 mundos. Em minha memória ergueram-se vários monumentos no Brasil e na Itália, e meu nome é lembrado na denominação de 2 municípios de Santa Catarina, Anita Garibaldi e Anitápolis. Em 1972 foi criada, em minha homenagem, a Medalha do Mérito Anita Garibaldi, uma honraria concedida às pessoas físicas ou jurídicas, nacionais e estrangeiras, que no campo de suas atividades se hajam distinguido de forma notável ou relevante e tenham contribuído direta ou indiretamente para o engrandecimento do Estado de Santa Catarina. A entrega da Medalha do Mérito Anita Garibaldi
é feita em solenidade pública no dia 25 de novembro de cada ano, dia de Santa Catarina de Alexandria, ou, excepcionalmente, em outra data estabelecida pelo governador. Em 2012, meu nome foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria, que registra perpetuamente nomes de brasileiros ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido a vida à pátria, para sua defesa e construção, com excepcional dedicação e heroísmo. Este é o resumo da minha história, da minha vida de lutas pela República do Brasil e da Itália. E a minha glória é de todos nós. Anita Garibaldi, Brusque, 14 de novembro de 2023. E é essa história que nós queremos, então, trazer à tona com essa pesquisa, que não vai ser concluída hoje, ela segue, para os próximos anos, quem sabe, e vamos intensificar ainda mais o gosto pela nossa história, melhorando, sobretudo, o processo de ensino e aprendizagem, a partir do nosso projeto, a partir do que a gente vai apresentar hoje. Então, esse projeto, nós, formamos então o grupo de pesquisa que está à frente deste projeto, como já foi bem colocado, já apresentado, os nossos amigos que também apoiaram, formamos uma rede bastante grande, que está nos ajudando muito na condução dessa pesquisa, o qual somos imensamente gratos, algumas instituições no exterior, às quais agradecemos muito, sabemos que estão nos assistindo agora. Então, em nome da Unifeb, obrigada pelo apoio, por estarem conosco. E outras instituições no Brasil, que até o momento, então, estão conosco também. Bom, o objetivo da nossa pesquisa é criar novas possibilidades de ensino e aprendizagem por meio do sensível. É estar oferecendo algo que possa materializar o processo de aprendizagem dos nossos alunos. A partir das imagens, por meio de experiência, da criação e da realidade local, a partir de um olhar cartográfico no percurso das experimentações, promovendo então uma aprendizagem mais significativa. E nós acreditamos sim que a imagem tem esse poder, que os artefatos têm esse poder. Então, a partir de algumas teorias, de alguns teóricos que estão abarcando a nossa pesquisa, nós trazemos à tona, então, um desses artefatos para que possamos fazer algumas experimentações e estar trabalhando a Anita Garibaldi a partir de alguns conceitos modernos, a partir de uma aprendizagem, promovendo uma aprendizagem mais significativa a partir de metodologias ativas, como são tratadas hoje. Então, nós queremos promover o nosso patrimônio histórico e cultural do estado de Santa Catarina e também do Brasil, porque ela representa o nosso país, ela é a nossa história viva e nós queremos que perpetue dessa forma como a gente entende, Estudar e reproduzir artefatos museológicos usados por Anita Garibaldi. Nós vamos apresentar hoje, então, o único traje dela, conservado em museu, que está no Museu de San Marino, e apresentar uma Anita Garibaldi por meio das potencialidades do vestuário. A nossa pesquisa ela iniciou em janeiro de 2022, quando nós iniciamos as tratativas com o governo de San Marino. Sabíamos já da existência deste traje a partir do historiador Wolfgang Hall, que foi o maior pesquisador de Anita Garibaldi, e recebemos então a autorização de San Marino para estar iniciando essa pesquisa, ainda no ano de 2022. Também em agosto recebemos a imagem da obra de Gaetano Galino, que é a única imagem então considerada autêntica que está no Museu do Ressurgimento em Milão. Recebemos especialmente para a nossa pesquisa. Depois, autorizado então oficialmente essa pesquisa pelo governo de San Marino, a Unifeb então envia uma equipe que se desloca até San Marino para realizar a pesquisa. Em março de 2023, houve uma necessidade de retornar novamente, dar continuidade a essa pesquisa, buscando novos fatos. E se estende também essa pesquisa até a cidade de Ravenna,
onde faleceu, né, Anita Garibaldi. Em maio de 2023, nós iniciamos o desenvolvimento do tecido, e em agosto, o desenvolvimento do traje, e hoje, pela primeira vez, a gente apresenta, então, os resultados. Então, essas foi as nossas primeiras descobertas, né? Ter acesso a essa imagem considerada autêntica pelo filho de Anita Garibaldi. A Anita foi retratada em 1945, ainda no Uruguai, que é a imagem que circula muito, nós conhecemos, né, a Anita a partir dessa imagem. Entendemos então que para iniciar essa fala do traje, essa pesquisa, antes de iniciar todo o manuseio a partir do traje dela, nós entendemos que nós precisávamos ter esse rosto, né? Nós precisávamos materializar essa imagem e formar o nosso museu imaginário, vamos chamar assim, com alguns elementos que bem representassem. Nós iniciamos então por essa imagem. Nós tínhamos já o conhecimento que existia sim um traje e que estava no museu então em San Marino. Há muitos anos. Esse traje ele foi exposto em 1917 na Itália e depois em 1957. E aí permanece então junto ao governo. Esta era a imagem que nós tínhamos conhecimento. Essa imagem ela foi feita pelo próprio governo na década de 60 do século 20. Faz parte do acervo, então, essa imagem do Wolfgang Hall, faz parte do livro, né, da obra dele. E somente esse pesquisador, o único brasileiro que teve acesso à peça foi o Wolfgang Hall, em 1969. Então, essa era a imagem que nós tínhamos de Anita Garibaldi. E os nossos monumentos que falam sobre ela retratam também essa silhueta. Então, essa era a imagem de Anita. E nós queríamos muito mais, queríamos conhecer de fato quem é essa mulher. Será que ela era assim? Então nós iniciamos todo esse movimento, né, no ano de 2022. San Marino é uma comuna, né, um enclave junto à Itália, no meio da Itália, né, independente, um enclave autônomo, enfim. O primeiro país, né, que surge então, e fica ao lado de Ravenna. Então, essa é a cidade, né? No caso, o país, San Marino. Então, aqui são os dois momentos que nós estivemos na Itália. Aqui ainda em 2022, e toda a equipe que está conosco nesse projeto, juntamente com a equipe do Ministério da Cultura, seria o equivalente ao nosso Ministério da Cultura, junto ao governo de San Marino. E aqui a Fundação, então, Museológica de Ravenna, com toda a equipe também, junto com a nossa reitora, que retorna, então, à Itália neste ano de 2023. E aqui nós iniciamos, então, a pesquisa. Foi um momento muito emocionante para nós, Unifeb, para toda a equipe, estar em contato com este único traje. Nós entendemos que a moda, o vestuário, ela comunica, né? Ela fala, antes que pudéssemos falar qualquer coisa, ela fala por nós. E essa roupa nos falava muito, há muitos anos. E aqui, ao ter contato com ela, nós sentimos que ela comunicou muito mais. E essa pesquisa tomou uma grande proporção para além daquilo que imaginávamos. Então, ao ter contato com a peça, nós percebemos o cuidado e toda a história que toda a Itália tem e o respeito por Anita Garibaldi, que muitas vezes no nosso país a gente não vê. Então, foi com esse intuito, com esse propósito que nós seguimos com a pesquisa. Aqui, na primeira vez que nós recebemos o traje, nós recebemos de uma equipe de 6 pessoas, que fazem parte do governo, do Museu do Estado, da República de San Marino. E naquele momento, nós sentimos que eles não estavam nos entregando somente um traje, um vestuário, uma roupa. Eles estavam compartilhando conosco a nossa história. Estavam devolvendo para nós a nossa história, a história do nosso país. E foi com esse propósito que nós continuamos, com muito engajamento de toda a equipe, uma equipe grande que ainda está, né? Formamos uma grande rede. E o que nós queremos hoje é compartilhar todo esse material e promover ainda mais uma aprendizagem mais significativa para essa geração nova, para que eles possam valorizar o nosso passado, que nós tivemos muitos exemplos, e avaliar
que essas pessoas, como a Anita Garibaldi, eram pessoas comuns, eram mulheres como nós somos. Então, agora nós vamos mostrar um pouco das medidas, a partir das pesquisas, a partir das medidas que nós tivemos, então, no traje, nós puxar para frente. Nós desenvolvemos um manequim em tamanho real de Anita Garibaldi, a partir das medidas que nós conseguimos, a partir do vestuário e também de alguns documentos, sobretudo de um estudo a partir do laudo cadavérico de Anita Garibaldi, nós chegamos então ao manequim. Então, como se pode ver, ela era uma mulher alta, não tão alta quanto eu, mais alta. O laudo cadavérico traz que ela teria o equivalente a 1,66 m, e as demais medidas, elas vão surgir a partir das medidas que foram tiradas do traje dela. Tá? Então, seios avantajados, uma gravidez já em avançado estado, segundo os registros, pelo menos 6 meses de gravidez. Então, é um corpo de uma mulher que estava na sua 5ª gestação já. Já tinha tido filhos e que estava grávida novamente. E essa criança, então, morre dentro dela e ela morre um pouco depois. Então, com isso, nós chegamos em algumas medidas, né, que agora nós vamos apresentar. Bom, o início, a parte prática, vamos chamar assim, da pesquisa, após então termos desenvolvido o manequim em tamanho real, nós iniciamos, paralelamente a isso, o desenvolvimento então do tecido aqui na nossa região. E para o desenvolvimento do tecido, nós precisávamos realizar algumas pesquisas e por esse motivo nós precisamos então, no ano de 2023, retornar à Itália, porque faltaram algumas fontes e tivemos que voltar, né? Aqui então eu passo a palavra para a professora, aqui a professora Rosemary, então teve a oportunidade de, em março de 2023, retornar à Itália. Foi um momento bastante importante, ele foi viabilizado graças aos parceiros, de modo especial agradeço aqui ao Cadorim de Laguna, do Instituto Cultural Anita, né? E também a nossa brasileira que vive na Itália, Luciano, seu esposo Fabrício, o Andrea, o Gianpaolo, enfim, todos os que de forma direta ou indireta possibilitaram que a gente tivesse acesso a esse acervo. Essas imagens, vocês veem que o museu então ele nos cede alguns fios do traje, da vestimenta de Anita. Essa vestimenta passou por um restauro e ao fazer o restauro sobraram alguns fios. E com esses fios a gente conseguiu então estudar aqui em Brusque, que é o berço, é a capital da fiação catarinense, é o berço da fiação catarinense, tem toda a estrutura que permite esse tipo de estudo. Nós temos aqui um curso de moda que é excelência, temos engenheiros super qualificados, nós temos parceria com o Senai, que tem laboratório de ponta, nós temos parcerias com as empresas de ponta, empresas que aqui esteve conosco, é a única do estado de Santa Catarina capaz de reproduzir esse tecido. Então, nós somos uma cidade que faz toda a cadeia produtiva, nós só não produzimos o fio propriamente dito, nós temos a tecelagem, a tinturaria, a produção toda até o produto e venda final. Então, a partir desses fios que nos foram gentilmente cedidos, foi possível estudar essa composição e fazer a reprodução com o que temos hoje desse tecido que era então o vestido de Anita. Aqui também, tirando então mais medidas, né? Vocês vão entender logo mais porquê, mas as medidas de fato precisavam chegar ao nível de detalhe, os centímetros de cada florzinha, de cada folha, de cada ramo que compõe essa padronagem. Vou dizer para vocês que é um momento assim extremamente único na vida de um pesquisador, né? E é muito orgulho a gente poder fazer esse trabalho
em cima da heroína de Santa Catarina, de uma das heroínas do Brasil, ter acesso a esse vestido que já tem ali tantos anos de história e que está preservado em outro país, mas está preservado. E a partir de hoje também o Brasil tem então uma reprodução fiel deste vestimento. Aqui mais algumas imagens. Então, para o desenvolvimento do tecido, nós contamos então com o nosso integrante do nosso grupo, professor Wallace Nóbrega Lopo, engenheiro têxtil da nossa região, né, referência no país em engenharia têxtil. Como a própria professora Edneia falou, começou o desafio. Desenvolver um produto que seja uma reprodução exata de uma indumentária que pertenceu à Anitta. Até então pareceu fácil, eis que veio a parte mais interessante. Fazê-lo baseado em fotografia e relatos de leigos que tiveram acesso a esse produto. Foi aí que fomos obrigados a retornar a Samarino e estudar esse tecido. Pelas fotografias que nos foram passadas, eu já visualizei que se tratava de um tecido inusitado para a época, um tecido de estrutura jacquard. Para vocês terem uma ideia, a tecnologia jacquard foi desenvolvida em 1801 por Jean-Marie Jacquard em Lyon, na França, já que a Inglaterra detinha a produção em plena Revolução Industrial, detinha a produção de volume de tecnologia, então a França precisava se sobrepor a isso. Em 1801 foi criado o protótipo do primeiro tear jacquard, apresentado a Napoleão Bonaparte em 1805, que ficou encantado, porque até então todo tipo de tecido com desenhos de entrelaçamento de fios eram feitos manualmente. Essa tecnologia criada por Jean-Marie Jacquard utilizou a linguagem binária, que é a precursora da linguagem da computação que o mundo inteiro usa. Tamanha importância que Napoleão lhe deu uma pensão vitalícia pelo seu estrondoso invento. Por isso nós orientamos a professora Rosemarie na sua retomada à Samarino, a professora Edneia também, a fazer as medições exatas para que nós pudéssemos reproduzir o tecido jacquard. Baseado nos relatos de ambas e as fotografias de alta resolução, nós conseguimos detectar algumas anuências, como por exemplo a base estrutural desse tecido, que é a sarja 2x1. Para vocês terem uma associação, é a base hoje do denim, o tecido que faz as calças jeans. Analisando toda essa contextualização de produto, de características, chegamos à conclusão que só teria uma única empresa aqui na nossa região que teria a expertise, a capacidade e a competência de fazê-lo, que é a Renovil, aqui de Brusque, uma das quase centenárias indústrias aqui. Com os fios que a professora Rosemarie trouxe, fizemos uma análise nos laboratórios do Instituto Senai de Tecnologia Têxtil, Vestuário e Design, aqui o laboratório Lafitte de Brusque, e após análise química e física, chegamos à conclusão que se tratava de fios de seda. Mas não era a principal fibra desse tecido, pelos relatos de ambas, pela sua textura, pela sua gramatura, pelo seu volume, pelo seu caimento. Então, para manter a característica mais original possível, em parceria com a equipe da Renovil, agradeço a Eunilson Eble e Edivaldo Quadros e a sua equipe, nós chegamos a algumas conclusões que seria interessante utilizar fibras naturais, que foram as fibras utilizadas para a construção desse tecido, que data de 1848, 1849. Nessa época, o rayon viscose estava começando a ser estudado em laboratório. Então, só fibras naturais poderiam ter feito esse tecido. Então, conversando com a equipe de desenvolvimento da Renovil, nós escolhemos, então, fios com fibra de algodão para urdume e fio com fibra de linho para a trama, ou seja, um tecido 100% de fibra natural. E aí nós podemos ver o desenvolvimento da arte, baseado nas fotografias de alta resolução que ambas fizeram. Nós pudemos reproduzir exatamente o tamanho das flores, do floral que compõem esse tecido. Com isso, a equipe da Renovil pôde criar, hoje, com software de alta resolução, e antigamente um desenho totalmente manual, o desenho para esse jacquard. Aí foi definida a largura, estrutura, a gramatura, baseado no relato de ambas.
já que era impossível pegar um pedaço desse tecido e fazer uma medição. E ao iniciar o tecimento, aconteceu uma coisa bastante interessante. Foi feito com a mesma tecnologia da época, tecimento jacquard, porém numa velocidade muito superior. Através de literaturas de época, alguns estudos, nós acreditamos que a velocidade do tear naquela época, 30 a 40 batidas por minuto. Foi feito num tear que chega a 450 batidas por minuto. E a hora que nós fomos ver o tecido sendo produzido, sendo tecido, me passou a ideia de como seria naquela época, como disse o pastor Ednei, passou um déjà vu. Como esse pessoal conseguia fazer um tecido com uma beleza, com desenho jacquard, há mais de 150 anos. E nós analisamos as cores também, nós chegamos à conclusão que é um tecido preto, feito com um corante preto, também um corante natural, provavelmente o chamado Nero Anilina, que era o corante utilizado na época, também não se utilizava corante sintético. Desgastado pelo tempo, a gente pode ver que tem um tom esverdeado, uma oxidação natural. Então, com todos esses relatos das duas, as fotografias de alta resolução, nós conseguimos praticamente uma réplica fiel ao original, o tecido jacquard. Confesso para vocês que eu achei que seria impossível, porque normalmente, no meu dia a dia no ramo têxtil, estamos acostumados a desenvolver baseado numa amostra física. E a amostra física que eu tinha numa fotografia é o relato de duas pessoas. Então foi um desafio bastante interessante, o tecido está aí. E o resultado final ficou muito interessante. Então esse é o nosso tecido, né? Nosso primeiro produto, nosso primeiro resultado dessa pesquisa, né? Como o professor bem colocou. E nós, a partir das análises, nós identificamos, então, que era de seda. No entanto, o nosso objetivo é retratar uma época o mais fiel possível e optamos por não utilizar um tecido, uma fibra sintética para reproduzir a seda. Mas sim, optamos, então, pelo algodão e pelo linho, que sim, era muito utilizado na época também, primeira metade do século XIX. Então, aqui está o nosso primeiro produto. Aqui nós tivemos também o apoio da Mara Rubê Santana, que é a professora doutora da UDESC, muito envolvida também com o universo do vestuário, com o universo das imagens, e que está também contribuindo com a nossa pesquisa. Levamos então até a UDESC. Aqui, como vocês podem ver, nós também fizemos alguns testes com duas cores de fios, né, professor, para a gente ter essa dimensão do tamanho desse rapport, que é então essa padronagem sequencial, né, que compõe então toda a superfície do nosso produto. E agora então nós vamos apresentar o nosso segundo produto, né, resultado então da nossa pesquisa. Ele foi desenvolvido por uma equipe que foi coordenada então pelo professor Daniel, e é exatamente essa sensação, essa experiência que vocês estão tendo, que nós também tivemos e que nós queremos que os nossos acadêmicos, os nossos alunos, essa nova geração tenha também. A Anita Garibaldi era uma mulher comum. Ela, por muitos anos, como bem diz a professora, a história de Anita Garibaldi tem sido escrita por homens. E chegou a nossa vez de estar apresentando a história da nossa heroína. Então aqui a gente, ver ela grávida pela primeira vez, para mim, também eu tive um certo impacto. Eu não esperava, as minhas experiências, o meu museu imaginário, ele tinha um outro repertório. A Anita Garibaldi espartilhada dos nossos monumentos, com uma silhueta esbelta dos nossos monumentos, uma Anita Garibaldi dos nossos livros didáticos do século passado, que trazia um ideal de mulher que não é a nossa realidade. Então essa é a diferença da imagem que nós tínhamos de Anita Garibaldi a partir do Wolfgang Hall,
Do nosso lado esquerdo, então, o vestuário que foi divulgado a partir da década de 60 e 70 do século passado, e o vestuário que nós encontramos em San Marino, de uma mulher grávida. E, para nossa surpresa também, ela ficou por muito tempo exposta no museu, também espartilhada. Então, não se levava à tona, não se trazia a público uma mulher grávida. E é isso que nós queremos mostrar, que ela era uma mulher comum e que nós podemos nos espelhar em mulheres comuns. Eu mostro um pouquinho agora, um pouco do estilo de moda desse período. Entre 1840 até 1849, foi um período bastante significativo para a história da moda, porque estamos indo para o finalzinho do período romântico. E todos os ornamentos, eles começam a reduzir no vestuário. Então aqui eu separei algumas imagens do Museu Metropolitan de Nova York, referência para nós que estudamos história da moda. É aqui um pouco da transformação da silhueta da mulher na década de 40 do século XIX. Então nós tínhamos uma manga presunto, que era referência na época, e ela passa então a ficar mais justa no decorrer desta década. E o que nós encontramos é sim um retrato da moda daquele período. Essa peça, ela era composta por cinco peças. Aqui nós tivemos acesso a 2 peças, mas os documentos trazem que haviam 5 peças. Sobretudo um cinto por cima, na cintura, e que a gente pode ver, esses trajes, eles tinham sim um cinto, e a cintura, ela começa a baixar. Essa cintura marcada, ela era mais para cima no início da década de 40, e ela vai abaixando. E aqui ela ainda está um pouco alta. Sobretudo também porque ela estava grávida, né? Nos documentos, então, consta que tinha também um cinto, mas não estava lá. Havia outras peças internas também, do mesmo tecido, que eram outros corpetes internos, o que a gente chama de corset, que não estava no museu. Depois a gente sofre, então, assim, uma mudança bastante significativa da moda, quando esse corpete, até esse momento, ele se chamava corpete. O corpete, ele vai se alongando e acompanhando a silhueta da mulher para ficar ainda mais justo e mais longo. Quando ele se ajusta, esse corpete passa a ser chamado de vestia. Essa roupa que veste de acordo com a ergonomia da mulher. E na última imagem, a gente apresenta, então, um basquet. No momento em que o corpete se alonga, esse alongamento começa, então, na parte de trás, e ele se chama basquet, até que chega no final do século XIX, uma peça que ela pode ser tirada e colocada. Nesse momento, até a metade do século, ele era junto com o corpete e passa a ser chamado de vestia. Então, por isso que a gente diz que a década de 40 do século XIX foi muito importante para o período da história da moda, porque começam a surgir outros ornamentos e começam uma mudança bastante significativa, onde a mulher, ela permanece toda coberta, mas mostrando as suas curvas. Aqui a gente vê, então, chamar o Daniel para falar um pouco mais, então, do desenvolvimento agora. Nós começamos, então, pela saia. Assim como foi uma grande satisfação para o professor Wallace, foi para mim também, em desenvolver, então, uma reprodutibilidade de uma peça museológica que realmente foi utilizada por alguém tão importante aqui para o nosso estado e para todo mundo, como foi Anita Garibaldi, né? Então a gente percebeu que, ao chegarem lá, as professoras perceberam então que se tratavam de 2 peças, como já foi mencionado, né? Sendo uma delas a saia, que é a imagem que vocês podem identificar aqui atrás. Então, acho que a professora pode passar, né? Mas visualmente a gente percebe que essa saia ela seria uma saia godê. No entanto, ela tem toda essa circunferência arredondada, mas são partes de tecido com uma determinada medida, onde a gente consegue perceber, inclusive, aqui pelo desenho, a auréola do tecido, onde existem essa limitação de largura. Daí muito diz respeito à largura do tear daquela época, né? Esse aqui ele tinha uma largura de 94 centímetros, 92, 94. Então o tear possivelmente ele não era muito mais largo do que isso. E daí pelas análises das imagens, pelas conversas que tivemos em equipe, pelas anotações que trouxeram também, a gente chegou então a algumas determinadas medidas que foram essenciais para essa construção.
E a gente sabe que a saia, então, ela tem um determinado número de recortes para compor toda essa roda. A gente sabe que ela tem um cos anatômico, né? E a medida mais um detalhe a respeito dos recortes que compõem a saia, é que ele tem a mesma medida na barra quanto na cintura. No entanto, na cintura ela tem um certo pregueado, né, que vai dar esse franzido aqui e fazer com que ela tenha a circunferência da cintura desejada. Os vestidos, os corpetes e as saias, até a metade do século XIX, eles davam-se a impressão que eram godê, mas eles não eram godês, eles eram de panos. Então, o que nós chamamos hoje de panos, né? Ou seja, eu tenho que juntar alguns pedaços de panos para fazer, então, a minha saia rodada. E a mesma quantidade, a mesma largura que tem embaixo na saia, essa aqui tem de 4 a 5 metros, que foi a que nós encontramos, ela tinha também em cima de 4 a 5 metros. Só que para dar, então, esses ajustes, era feito, então, os pregueados. Isso. Ou então também... nós vamos encontrar também nesse mesmo período algumas pregas macho, prega fêmea, né, plissados. Essa aqui em especial, então, ela é franzida. Isso. Além disso, né, a saia ela tem o fechamento na frente, então aqui a gente tem uma abertura, onde ela tem uma amarração, e também tem os ganchinhos, que são... Sim, os colchetes. Colchetes, isso, colchete de gancho. Os nossos colchetes, eles surgem, então, lá já no início do século XIX e sobrevivem até hoje, inclusive, nas nossas roupas, né? Esse aqui, o cos, a gente consegue observar que ele é um cos anatômico. Ele, sim, é um corte, o que a gente chama hoje de godê, nós chamamos, então, uma peça menor anatômica, que vai respeitar, então, a ergonomia da usuária e vai ficar ajustado. Era possível porque era um elemento menor, por isso era possível, então, fazê-lo godê. Aqui a gente consegue mais uma imagem que dá para perceber o quanto ele é anatômico, esse cos, e o quanto ele tem de volume, porque realmente aqui nós temos a mesma quantidade de tecido que tem embaixo. Então, esses são os nossos colchetes, né? Nós identificamos também que havia, para dar estrutura nesse cos, nós tínhamos o que a gente chama hoje de morim, que é uma tela mais simples, né? E no final desse cos, nós temos aqui ainda um corredor, o que a gente chama hoje de saia de corredor, que é para ajustar no corpo da usuária. O cos, então, assim como as demais partes da peça, ela tem as medidas exatas e foram com essas medidas que a gente buscou, então, reproduzir para chegar o mais próximo possível. Ele tem 8 centímetros, conforme a imagem, e assim, né, como buscando, então, reproduzir de forma mais adequada, a gente tentou seguir a utilização dos recursos, adaptando os recursos que a gente tem atualmente para a produção de produtos com o que era feito na época, sem que destoasse muito visualmente. Por exemplo, a bainha na saia, a gente fez ela manualmente, a gente poderia ter feito com uma máquina industrial que faria rapidamente. No entanto, visualmente impactaria no visual do produto e destoaria da reprodutibilidade real. Então, ela tem toda uma bainha, um acabamento interno manual, sem que fosse causar algum impacto nesse produto. Ela também tem um bolso, né, professora? Na parte direita. Então, ele é um bolso embutido, ele fica discreto, como estava lá na peça. Ali, no caso, a professora puxou para fora para registrar a imagem, e aqui a gente consegue ver como ele é bem discreto. Da mesma forma, a gente reproduziu ele. No entanto, a gente utilizou o mesmo tecido. Ali ele foi feito com um tecido, uma estrutura de tela diferente, tanto no bolso quanto no cos. Mas aqui a gente utilizou o mesmo produto. Era muito comum nessa época o uso também de avental. Então, por isso, justamente para cobrir também essa abertura na frente. Normalmente as saias eram abertas na frente, o bolso do lado direito não era algo específico para o traje de Anita Garibaldi. Isso era comum para a época, o bolso na saia. Outro detalhe importante é que a altura da saia, ali na época, ela chegava no tornozelo, então ela não ficava até o chão. Então, possivelmente também, daí com base nos relatos históricos que a gente tem e nas pesquisas, da época, né, essa saia ela se enquadraria bem ali do período histórico que ela se encontra. A cintura dela, então nós chegamos, né, a cintura acima da barriguinha dela de grávida,
Então, ela tinha 86 centímetros. Aqui um pouco do bolso ainda. Aqui, mostra, essa imagem retrata bem os panos, né? Aqui nós temos 5 panos. Aqui entre uréola, que é o acabamento, então, na lateral do tecido, que ela é feita diretamente no tear. Então, não precisaria o que a gente faz hoje com a overlock, né, esses acabamentos, era utilizado o próprio tecido. Então, aqui na frente nós temos 2 panos, o bolso, essa aqui está do lado do avesso, né, o bolso está aqui do lado direito, 2 panos na lateral e um atrás. A bainha, as técnicas, né? A bainha, como já foi mencionado, né, foi feita manualmente, seguindo essa técnica com esse ponto específico. É uma bainha oculta, então ela faz todo o tracejado com agulha, né, pegando determinados e pouquíssimos fios do próprio tecido e fixando o acabamento da bainha. A peça ela passou por um restauro em Bolonha e nós temos alguns elementos que não são originais da peça mesmo, né? Inclusive, a própria cor de algumas linhas no restauro é utilizado de outro tom para que a gente possa identificar o que é restauro e o que é dela, né, originalmente. Então, agora indo para o corpete. O corpete, da mesma forma que a saia, então a gente tentou utilizar o mesmo cuidado, né? Como já foi mencionado pela professora, ali na época de 1840, então, o corpete ele já sofreu uma certa limpeza, né? Então a gente não vê recortes que fossem a cinturar, então ele, além de ser uma peça feita para uma pessoa em período gestacional, que teria que ter uma certa folga e uma ergonomia específica para esse processo que ela estava passando, né? Mas ele é limpo de um modo geral, ele não tem muitos recortes que a estruturassem, né? No entanto, a gente não tem uma costura lateral, a gente tem uma lateral deslocada para trás para trazer ergonomia para a pessoa que estaria vestindo, né? Daí, da mesma forma que a saia, a gente utilizou então as imagens, né, das metragens que foram trazidas e os relatos das professoras. Então a gente consegue perceber uma manga que ela, para os nossos padrões industriais atuais, ela é um pouco estreita e ela também seria uma manga 3/4, do jeito que ela está aqui, ela é uma manga mais curta, né? A partir do período que a manga presunta ela deixou de fazer parte ali do vestuário, a manga então ela sofreu um encolhimento, então ela ficou mais justa e também mais curta. Então esse traje ele retrata exatamente isso. Também o ombro, a finalização do ombro, ele vai um pouquinho para além mais ou menos de 2 a 3 centímetros, né, tem um caimento. Então o ombro ele cai um pouco. Por isso que o ombro está um pouco mais largo e a cava dele também é uma cava menor, porque ele não é colado ao corpo, ele é um pouco mais deslocado, a gente chama de uma cava deslocada, ela é um pouco mais para baixo. Né? E um outro detalhe, fica um pouco escuro, bastante interessante, é que esse período era bem comum a venda também, a fabricação de mangas, né? Pares de mangas para além da presa no vestido. Se eu quero sair à noite para um baile, eu tinha outros pares de mangas para acoplar então a peça. Eu trouxe algumas imagens, por exemplo, nessas 2 imagens, essas 2 mangas, elas são soltas, colocadas sobre a peça, então tem alguns encaixes para fazê-lo. E aqui nós temos, então, essa aqui tem indícios de que havia sim um par de mangas, nós temos o recorte aqui abaixo, né, que traz essa informação. E aqui o punho, então ela tem 10, né? Isso. Aqui um pouco da cava, né? Como a gente pode perceber, é uma cava curta, 17, para uma estrutura, né, de uma mulher de 1,66 m, em estado gestacional. Imagina que é uma cava bem pequena, uma cava com 17 centímetros. Um dos grandes desafios ao reproduzir essa peça foi esse, né, de seguir exatamente as medidas. Porque se fosse nos dias atuais, essa cava seria muito maior, então um pouco maior, né? Então eu tive que me ater à reprodutibilidade, então seguir exatamente o que a gente tinha de relatos para que a peça então realmente ficasse o mais próximo do que ela realmente é. Foi muito importante também contar com uma equipe bastante multidisciplinar, né, de multiprofissionais, porque esse ombro largo,
ele representa a moda do período e não somente um reflexo do corpo da usuária, né? Senão nós teríamos que fazer um ombro muito mais largo e não era essa a realidade. Então, por isso é importante, a gente percebeu o quanto é importante conhecer da história da moda, né? Que o ombro, nesse período, ele era caído, né? O que a gente chama de ombro caído, porque o término dessa cava, realmente, ela era mais prolongada. Então, isso não significa que o ombro era largo. Bastante interessante também é esse ornamento bastante discreto que tem na frente. Ela tinha, então, seios avantajados, isso a gente viu em alguns documentos, e também a moda do período também favoreceu, né, a silhueta dela. Então, nós temos aqui alguns plissados em cima, né, e alguns plissados no meio, que era muito típico, o que a gente chamava de ornamento leque, que iniciava, então, esse drapeado do centro para a lateral aqui do ombro. Então, formando esse triângulo na frente que vai ajustar e vai contribuir, né, para melhorar ainda mais a silhueta da mulher e ainda mais para ela que estava, né, grávida. Então, aqui é uma peça da época, onde nós temos o fechamento aqui, a gente percebe que é um fechamento invisível. Não haviam sinais de botões e etc. Ele possivelmente era fechado com colchetes, também não haviam mais os colchetes porque ele passou por um restauro. O próprio forro, o forro original dele já não se encontrava com a peça. Mas analisando então outras peças do período, a gente percebe que sim, haviam outros elementos que possivelmente compunham a peça, né, como bem disse o documento. Então, é esse leque, esse drapeado embaixo, que vai então franzindo para as laterais, promovendo, né, um melhor acabamento também. E as costas, então... A gente pode virar também, né? Para mostrar a parte traseira. Então, aqui como a gente pode ver, e seguindo as medidas ali novamente, a gente tinha uma medida específica aqui na parte das costas, então a gente buscou reproduzir exatamente essa medida, né, que permitiu a gente construir os diâmetros dessa peça, né? A gente tem um decote em V na parte de trás, onde a gente também tem essa medida específica, como a professora já mencionou, a medida de ombro. Ela também, a gente também tinha essa medida da parte da barra aqui, sendo que aqui a gente tem os recortes laterais, como foram mencionados, a gente também tinha uma medida exata, então a gente buscou ser bem assertivo, né, com relação às medidas para que a gente conseguisse chegar no resultado que a gente chegou. E um elemento muito importante é a própria modelagem da época, né? Aqui esse recorte, ele vai se prolongar para trás, né? Aqui também nós não temos, normalmente até o final do século XIX, nós não tínhamos costura logo abaixo aqui na lateral, porque era justamente para afinar a silhueta da mulher aqui. Então tudo que havia, né, de possibilidades para afinar, era afinado. A gente consegue perceber, então, nas múltiplas peças, né, que nós temos hoje nos museus. Então, esse recorte vai sempre para trás. Da mesma forma, o ombro aqui em cima, ele não caía para frente, como nós temos os recortes hoje, que a parte de trás das nossas roupas, normalmente atrás elas são maiores. Só que o nosso corpo, a nossa frente é maior do que as costas, né? Então, à época, eram roupas feitas sob medida, né? Hoje a gente compra, né, roupas prontas, então elas são padronizadas, né, e por isso são assim. Mas essa modelagem, ela respeita exatamente a silhueta da usuária. Essa peça foi feita exclusivamente para ela, em Cetona, doada pelas mulheres da elite de Cetona, onde ela passou em torno de 3 dias, e a gente percebeu que essa peça foi bastante usada, ela tinha muitas marcas de uso, tinha um suor que marcava isso, um suor já, resquícios de suor, né, que nos passavam isso. Então, essa aqui o comprimento, né? Essa medida é a medida das costas. Das costas. Do decote V até a barra, então ela tinha 37 centímetros, e foi essa medida que a gente reproduziu exatamente. Deixa eu passar para o próximo. Aqui a gente consegue perceber a irregularidade dos pontos, então possivelmente realmente essa peça foi feita à mão, né? A máquina de costura ela foi inventada um pouquinho antes
do conhecimento que a gente tem que essa peça existiu, né? Cerca de 1730. No entanto, não é porque esse material foi inventado que todo mundo tinha acesso, né? Mas por meio das análises realizadas, então realmente ela foi costurada à mão. Aqui mais indícios, né? Essa parte aqui, então, já é um outro tecido que foi colocado no restauro. Quando ele foi restaurado, né? Aqui são algumas costuras que a gente pode ver que tem, assim, traços, né, manuais. Opa! Então, essa é a nossa peça, esse é o resultado da nossa pesquisa. Para nós foi bastante significativo, bastante importante passar por essa experiência. Nos causou bastante impacto também, tenho certeza que causou em muitos que estão nos assistindo. Essa também foi a experiência que nós tivemos, né? Mas nós temos sim um propósito com essa pesquisa, que é contribuir para uma aprendizagem mais significativa, com os pés no chão, mostrando o mundo real, né? Então, eu acho que nós atingimos, né, o nosso objetivo e nós passamos então a palavra para a nossa reitora, que vai falar um pouquinho agora de uma outra peça, que junto, como eu falei anteriormente, essa pesquisa tomou uma grande proporção. E ao retornar, tamanha também o apoio que nós tivemos da Itália. A professora Rosemarie teve contato diretamente com o prefeito de Ravenna, que apresentou um outro artefato que está armazenado em museu e que possivelmente será ele, então, o centro dos nossos olhares dentro dessa pesquisa aqui por diante. No ano que vem. No ano que vem. Nós temos na nossa região de abrangência, estamos em Brusque, Santa Catarina, nós temos aqui também, como eu já mencionei anteriormente, um curso de moda que é excelência e que uma das disciplinas que a gente trabalha é exatamente o segmento calçadista. Então nós temos uma cidade vizinha aqui, várias indústrias calçadistas e no ano 2024 nós pretendemos então avançar com a pesquisa na reprodução da bota de Anitta, esta que foi, a bota dela está preservada lá no museu. Eu já tive a oportunidade de tirar todas as medidas, fotografar, filmar e com certeza, tal como fizemos a reprodução das vestes de Anitta, também o faremos com a bota. Então essa será a próxima etapa. Eu diria que ela é mais simples de reproduzir do que foi o vestido, né? O vestido realmente foi um trabalho hercúleo que envolveu muita pesquisa, muito trabalho, muito estudo e muita parceria. E se não fossem as parcerias, com certeza nós não estaríamos aqui hoje apresentando esse magnífico resultado, trazendo visibilidade, mostrando uma pessoa real, a nossa Anitta, essa mulher fantástica que nos inspira, que é o nosso orgulho e que está sepultada em Roma. Nós queremos assim compartilhar muito desse material. Estaremos então logo publicando muitos artigos científicos, vai resultar em uma obra também. Legal. E também um documentário que nós estamos organizando. Então, a gente está trazendo ela de volta. É isso aí, gente. Nós vamos abrir agora para perguntas, se vocês fiquem bastante à vontade. Nós recebemos já 3 perguntas. Então, a primeira delas é: o que será feito com o resultado? Então, o nosso propósito, como a gente havia comentado já desde o início, é realmente compartilhar. Que nós possamos fazer uma desconstrução de alguns elementos, ao longo da história, daquelas imagens prontas que nós recebemos lá nos livros didáticos e que nós possamos, a partir do artefato, reconstruir esse processo de aprendizagem, sobretudo para as novas gerações. Então, nós queremos compartilhar muito, queremos que circule muito essa pesquisa, certamente estamos recebendo muitos contatos, muitas solicitações, se já tem material pronto, e estamos contando com muitas pessoas também, de outras áreas,
que estarão compartilhando a nossa pesquisa e logo vocês já vão saber, né, vão poder visualizar. Enfim, não posso, nós temos alguns segredos ainda, mas em seguida vocês vão poder acompanhar. O que mais chamou a atenção no momento da modelagem das peças? Então, né, como eu já mencionei, foi um grande desafio, mas também uma grande satisfação, né? E estudar uma modelagem que segue uma ergonomia de uma outra época é sempre desafiador, porque a gente vem de um momento muito industrial. Então, a roupa ela é industrial, né? Tudo é muito rápido, tem que ser muito rápido, mas foi extremamente desafiador, né? E realmente se manter fiel à réplica, né? À reprodutibilidade, seguindo as medidas que foram apresentadas, os relatos das professoras que puderam chegar próximo ao produto, ver os acabamentos, né, ver o caimento dele, como ele possivelmente tinha sido construído. Então, basicamente é isso. Foi um desafio grande. Estou, assim como os demais, bem contentes com o resultado. Quando o traje poderá ser visto pessoalmente? Então, acho que a partir de agora a gente começa a disponibilizar já, né? Ele vai ficar, então, aqui no nosso centro de memória, à disposição para quem quiser dar continuidade na pesquisa, para quem quiser contribuir com essa pesquisa também, né? E fazemos votos que as pessoas deem continuidade, né, a esse trabalho. Então é isso, agradecemos a participação de todos e informamos que em breve a Unifeb lançará a websérie, então, que é a pesquisa científica internacional, a reprodutibilidade do traje de Anita Garibaldi e a sua contribuição para o processo de aprendizagem. Boa noite a todos.